Salmo 51, versículos 1 a 4. Os irmãos encontraram? Glória a Deus. Os irmãos que estão na live, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês. Não saia daí não, tá? Se cair alguma mensagem aí no seu celular, deixa para atender depois do culto, tá bom? Jesus está te vendo aí, viu? Glória a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Amém? Tome seu assento. Queridos irmãos, nós começamos um projeto que Deus colocou no nosso coração, Perdoados para Vencer. Qual é o nosso propósito nisso? Em Perdoados para Vencer. É destacar, à luz da Bíblia, os benefícios do perdão de Deus para conosco. No primeiro domingo aqui, eu falei dos benefícios do perdão de Deus, dentro da história da mulher pecadora. No outro domingo seguinte, o diácono irmão João Marculino, ele falou sobre os benefícios do perdão de Deus, embasado na história bíblica do filho pródigo. E hoje, na terceira ministração, não tivemos domingo passado, não estava bem, e comuniquei aqui ao nosso primeiro vice-pastor para ele estar fazendo aquelas atividades que vocês fizeram e nós estaríamos em casa, mas fiquem tranquilos, não era Covid não, viu? Hoje, a gente, para dar uma notícia que você não está bem de saúde, tem que tomar cuidado, irmão, né? Porque todo mundo já pensa que é a Covid. Não era Covid, não. Era psicológico, era cansaço mental mesmo. Eu não estava em condições. Muito bem. Então, hoje, irmãos, na terceira ministração dessa série, Perdoados para Vencer, eu quero viajar com os irmãos na história do rei Davi. Davi, aquele homem que pecou. Davi pecou ou não pecou? Pecou, né, irmãos? E o pecado de Davi foi feio, né, irmão? Porque foi adultério. A gente pensa que o pecado mais grave que existe, a gente pensa que é adultério, né? A gente já fala logo, fulano pecou. Nossa, ele adulterou. Porque a palavra adulterar é você pegar algo que estava original e você fazer uma adulteração, né? Se você buscar o sentido da palavra etimologia. Mas o adultério na Bíblia é quando um homem casado, ele se relaciona com outra mulher, ou é quando uma mulher casada se relaciona com outro homem. É o adultério, está adulterando o casamento, censurando os votos matrimoniais. Mas muito bem, Davi, perdoado para vencer. Queridos irmãos, Davi é um homem de muitas habilidades. Se você pegar um caderno e uma caneta e você começar a traçar um perfil de Davi, a biografia de Davi, você vai perceber que ele é um homem de muitas habilidades. Davi, ele é pastor de ovelhas.
Davi, ele se apresenta como um homem corajoso, que tem coragem de enfrentar um leão. Você teria essa coragem? Davi, ele se apresenta como esse homem. Ele tem coragem de ir lá no deserto, sem nenhuma arma de fogo, porque seria fácil se tivesse uma arma de fogo lá, né? Uma 20, ele mirar o leão de longe e acertar, mas chegar no leão bramando e lutar com o leão fisicamente, irmão, isso é só para quem tem coragem. O que você faria? Você faria o mesmo que eu, né? Sairia correndo e até a Bíblia e a harpa ficava para trás. Mas muito bem, Davi não é esse tipo de pessoa. Ele é um homem corajoso. O leão veio, ele disse, de jeito nenhum, minha ovelha não vai levar não. E ele luta, vence, mata o leão, pega a ovelha e leva de volta para o rebanho. Depois, outro dia, Davi está lá cuidando, aparece um urso. E o urso é pequenininho, né? Carnívoro. E ele mata aquele urso também. Davi, ele é um homem de muitas habilidades. Davi, um certo dia, está lá no campo e chega um mensageiro e diz, Davi, vai para casa. Está tendo um banquete lá na casa, o profeta Samuel está lá. E está acontecendo muita coisa lá, está um clima diferente lá na casa. E eu vim aqui dizer que o profeta mandou buscar você, porque disse que ninguém vai sentar à mesa enquanto você não chegar. Quando Davi chega, a Bíblia diz que Samuel está com o chifre, ou vaso de azeite, porque eram os sacerdotes que tinham a missão de ungir os reis e os profetas. E Samuel está com um chifre cheio de azeite, ou um vaso de azeite. E quando Davi chega, a Bíblia vai dizer para nós que Deus fala a Samuel, pode ungir o rapaz, é esse rapaz aí. Aí a Bíblia vai dizer para nós que Samuel unge a Davi. E aí, irmãos, se você acompanhar o texto, tem algo muito interessante ali naquele momento. A Bíblia vai dizer para nós, seguindo essa história, que a partir daquele dia, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Ele não era mais um homem comum. Davi não era mais só o filho de Jessé. Davi tinha a unção de Deus na sua vida. E Davi, ele ganha um título que poucos homens na Bíblia vão ganhar. Você vai estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e olha, você tem que estudar muito para você encontrar outros homens que ganharam o título que Davi ganhou. Homem segundo o coração de Deus. Será que você entende o que é isso? O que é um homem segundo o coração de Deus? O que é uma mulher segundo o coração de Deus? É uma pessoa, irmãos, que agrada a Deus. É uma pessoa que ama a Deus de verdade. O culto dela não é de fachada, é de verdade. A pessoa que é segundo o coração de Deus é uma pessoa que faz a vontade de Deus e não dos homens ou de quem quer que seja. E é isso que Davi é para Deus, um homem segundo o seu coração. Mas a parte triste da história, entretanto, portanto, lamentavelmente falando, a Bíblia diz que um dia Davi pecou. Davi pecou. O que, pastor? O homem segundo o coração de Deus pecou. O que Davi fez? Davi, ele se sentiu atraído por uma mulher casada, e eu penso que ela era uma mulher muito bonita, Batseba. E Davi
Se os traços físicos daquela mulher chamou a atenção dele. E ele perdeu todo o seu sentido, toda a sua razão naquela hora que ele olha para aquela mulher. Ele esquece de tudo, esquece que era um homem segundo o coração de Deus, esquece que tinha matado um urso, que tinha matado um leão, ele esquece de tudo. Tudo que ele queria era aquela mulher. E a tentação, ela tem uns passos, né? Primeiro você olha, você cobiça, você deseja, e aí se você der seguimento àquilo, você consuma. Davi olhou do alto lá do terraço do seu palácio, ele olha e vê Batseba muito bonita, tomando banho. Então nesse primeiro momento ele é atraído pela sua própria concupiscência carnal, que isso é do homem. Ele sente um desejo atrativo por aquela mulher. Só que aquilo poderia ter ficado só naquilo. Mas não ficou só nisso. Davi chama um soldado e diz: quem é aquela mulher X, assim? Ele diz: aquela mulher é Batseba, aquela mulher é a esposa de Urias, seu soldado. Davi diz: não tem problema, chama ela aqui. Eu quero falar com aquela mulher. Aquela mulher tem algo que eu não vi em outra mulher nenhuma aqui nesse reino. E Davi, ele então consuma o seu ato de pecado com Batseba, você já sabe a história. Só que as coisas vão se complicando ainda mais. O pecado é assim: a gente se sente atraído, a gente deseja, a gente consuma, e aí aquilo vai virando uma bola de neve. Então as coisas começaram a virar uma bola de neve para Davi. Por quê? No primeiro momento ele se sente atraído. Depois ele consuma o pecado. Eu não sei, a Bíblia não vai dizer para mim quantas vezes ele ficou com aquela mulher. Só que agora uma agravante acontece. Qual é a agravante? A agravante é que passou alguns dias, aquela mulher manda um mensageiro à casa do rei. E aquela mulher manda dizer para o rei o seguinte: rei, eu estou grávida. Davi coloca a mão na cabeça e diz: esse escândalo não pode sair. Eu sou o rei. Eu fiquei com a mulher de um dos meus soldados. Esse escândalo não pode sair. E aí, irmãos, a vida de Davi vai se complicando, porque agora ele quer encobrir aquele pecado. Ele manda um mensageiro e diz: vai lá na frente de batalha, traga o soldado Urias. Fala lá para o general Joabe para liberar Urias, para que Urias venha, porque eu quero falar com ele. O marido da mulher estava em batalha. Davi manda trazer, porque Davi era o rei, as ordens dele eram obedecidas. Então, imediatamente aquele homem vem e se apresenta diante de Davi. Davi, no intuito de querer resolver aquele problema daquele pecado, pelas vias erradas, ele disse o seguinte: Urias, eu te chamei aqui, porque eu quero que você se lave, eu quero que você tire uns dias de férias e você fique com a sua mulher. Qual era o intuito de Davi? Ele ficando com a sua mulher, se deitando com a sua mulher. É lógico que quando ela dissesse: estou grávida, de quem que era o filho? De Urias. Só que, irmãos, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus está vendo tudo que está acontecendo e Deus não vai deixar Davi encobrir o seu pecado. Davi agora diz: Urias, desce para a tua casa. Urias disse: não. Olha, irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico de cabelo em pé pensando assim: o que um homem no pecado não é capaz de fazer? Porque Urias diz assim para Davi: rei, eu não vou descer a minha casa, eu não vou me deitar com minha esposa Batseba, porque eu não vou ter prazeres com a minha esposa, enquanto Joabe e os demais companheiros, soldados, estão lá na frente de peleja, enfrentando os inimigos, em favor do reino, do Senhor, do grande Deus de Israel. Eu não vou. Davi diz: agora complicou o café da cega. Eu trago o cara não vai, em quem que eu vou jogar a culpa? Aí Davi diz o seguinte: eu tenho outro plano. Eu vou elaborar outro plano. Você sabe qual é o meu plano agora? Eu mando matar Urias.
E Davi, como rei, poderia requisitar Batseba como sua esposa. Ele podia. Aí Davi então diz, você não vai? Ele disse, não. Aí Davi diz, é só matando ele então. Irmãos, e a vida de Davi vai se embaraçando. E Davi agora, ele diz, então faz o seguinte, volta para a peleja e eu tenho uma carta para o oficial, para o general Joabe. Davi escreve a carta da sentença de morte de Urias. E quem é o mensageiro que vai levar a sentença de morte, irmãos? O próprio Urias. Estava certo? Estava tudo errado. Davi escreve, diz, Joabe, você me conhece, eu sou o grande rei, papapá. E é o seguinte, eu quero que você pegue esse rapaz Urias aí, e vocês colocam ele numa frente de peleja daquelas mais perigosas, onde tiver míssel, metralhadora, e coloca ele na frente de peleja, e quando ele estiver na frente de peleja, vocês, os homens da retaguarda, recuem, e deixem ele sozinho, para que morra. O rei foi claro, eu quero que esse homem morra. Aí Davi, para completar e justificar o seu erro, ele diz o seguinte, no final do texto, se você ler a história, você vai ver. Ele diz, e não se preocupe com isso, Joabe, porque a espada na guerra, tanto consome esse, como consome aquele. Ou seja, não questione a minha decisão, tá? Tudo aconteceu, o homem morre, Davi agora traz Batseba para o palácio, é a sua mulher, está tudo tranquilo, está tudo em paz. Davi parece que resolveu todos os seus problemas, não tem dor de cabeça, porque Urias está morto, ele requisitou uma mulher de um homem que já morreu, então ele estava sendo um homem muito amável, porque ele estava dando apoio para uma mulher viúva, né? Só que um dia, Davi está lá no seu trono, e quem vai entrar, irmãos? O profeta Natan. Respeitadíssimo, homem que levava a palavra de Deus, a mensagem de Deus. E Urias chega e Natan chega e diz, rei, é o seguinte, eu vim aqui e eu queria contar para o rei uma história que está acontecendo aí. Irmãos, eu acho tão interessante as coisas de Deus, a sabedoria que é o agir de Deus, porque Natan não poderia chegar de uma vez e dizer, confessa o teu pecado, infeliz, tu vai para o inferno. Não podia, ele era o rei. Ele chega e diz, rei, tinha um homem, tinha uma cordeira, esse homem criou essa cordeira, ele só tinha ela, e ele conta aquela história que você já sabe. E ele amava essa cordeira era tudo para ele só tinha uma. Mas tinha um homem rico, rei. E Davi está pensando, irmãos, que ele está trazendo uma demanda de outra pessoa. E Davi já está furioso. Aí ele diz, mas tinha um cara rico. E um dia veio uns visitantes aí na casa do rico. O rico, ao invés de matar do seu rebanho, pegou a única cordeira do pobre e matou e tomou o dele. Aí Davi disse, vai embora, a sentença é, esse homem é digno de morte. E quanto à questão da cordeira, a minha decisão é que esse homem pague 4 vezes mais. Para quem que ele estava dando a sentença? Para ele mesmo. Aí o profeta diz, e esse homem não está longe daqui não, esse homem é você, rei. Puxa. A ficha cai, né, irmãos? A ficha cai. E Davi, irmãos, agora, repreendido pelo profeta, a ficha cai. E Davi agora vai observar a gravidade do seu pecado. Porque é assim, quando nós estamos pecando, nós não estamos preocupados com a gravidade do nosso pecado. Nós queremos é pecar. Mas Davi agora vai ver a gravidade do seu
pecado, ele vai ver que gerou uma série de consequências. E aí é onde ele escreve o Salmo 51, que nós temos o registro da oração de arrependimento de Davi, onde esse homem, ele vai reconhecer que ele pecou. E tudo que ele quer agora é a restauração de Deus na sua vida. Tudo que ele quer agora é voltar à sua comunhão com Deus como antes. Tudo que Davi quer agora é novamente ser aquele homem, o qual Deus olha para ele e o vê como um homem do seu coração. E você lendo a história, você vai perceber que Deus perdoou a Davi. Houve consequências do pecado de Davi? Houve. Se você estudar toda essa história que envolve esse contexto do pecado de Davi, houve muitas consequências, rebeliões, filho que cometeu incesto ali no seio da família, tanta coisa aconteceu vergonhosa na casa de Davi. O próprio Absalão se deitou com as concubinas de Davi, armou uma tenda no templo, se deitou com as mulheres de seu pai, um desrespeito, né, aos olhos de todo o povo. Então assim, as consequências Deus não tirou, porque as consequências elas vão acompanhar. Agora, uma coisa você precisa compreender: quando Deus perdoa, está perdoado. O perdão de Deus é liberado e Davi está livre para vencer, livre para seguir em frente, livre para virar aquela página suja da sua história. Por que eu tenho convicção disso que eu estou pregando para vocês essa noite? Porque eu sou um estudante da história de Davi. Eu estudo Davi desde os 13 anos de idade. Eu me simpatizo muito com Davi pelo fato dele ser um verdadeiro adorador. Não tem crise para ele deixar de adorar a Deus. Por que eu digo isso? Que Davi foi perdoado e liberado para seguir adiante, vencer, seguir em frente e virar a página daquela história. É porque você vai observar que Davi era um homem que ele sempre, desde o início, ele entende que a misericórdia de Deus é algo que todos nós precisamos reconhecê-la e saber usufruir dela. E ele, no Salmo 51, ele vai recorrer à misericórdia de Deus. Ele começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, ou seja, tem dó de mim, ó Deus. Davi, irmãos, foi um homem que, se você olhar a biografia dele, ele sempre está usufruindo da misericórdia de Deus. Quando Davi voltou daquela peleja, que ele termina de matar Golias, a Bíblia diz que as mulheres lá nas cidades fizeram um coral, e as mulheres estavam cantando, irmãos. Isso é coisa de mulher, né? Formar partido para ficar, fulano é melhor, né? E as mulheres não vigiaram, e elas então, o exército entrando na cidade, um grupo de mulher lá na entrada. Dizem por aí que são as mulheres que dão o sucesso, e diz que é as mulheres que derrubam também. Não sei se é porque elas são mais ou porque falam mais. Mas vamos aqui. Quando eles vão entrando na cidade, Saul, o rei, o exército, as mulheres estão cantando, dançando, felizes, dizendo: Saul matou seus milhares, porém Davi seus 10 milhares. Aí Saul disse: rapaz,
essas mulheres estão dizendo que esse rapazinho é melhor do que eu vou matar esse rapaz. E aí começa a luta de Davi. Um dia Davi está tocando harpa para Saul. A Bíblia diz que aquele espírito mau permitido da parte do Senhor, que perturbava a vida de Saul, entra nele. Saul, ele era um guerreiro. Saul era um guerreiro treinado, da tribo de Benjamim. Ele pega uma lança e ele endemoniadamente diz: eu vou te matar, Davi. E ele vai encantoando Davi. E a Bíblia diz que ele atira aquela lança. Davi se esquiva. A misericórdia de Deus faz Davi escapar daquela lança mortal. Um dia Davi pega, irmãos, quando ele era rei, ele numerou o povo. Não podia numerar o povo, porque segundo a lei, tinha todo um ritual, quando se fosse fazer o censo do povo, tinha as ofertas que tinham que ser oferecidas. Davi não respeitou nada disso. Ele fez o censo do povo e se irou a Deus. E quando Davi irou a Deus, dessa vez não foi Natã, dessa vez foi o profeta Gade. Gade chega para Davi e diz: Davi, eu vim aqui porque Deus me mandou. Você numerou o povo, você não cumpriu a lei de Moisés, você não cumpriu o rito da lei, Deus está irado. E Deus mandou, Davi, tem 3 coisas para acontecer no reino aqui para você escolher. Você quer morte? Você quer fugir dos inimigos? O que você quer, irmão? Tudo era coisa ruim. 3 opções de coisa ruim. Davi pensou, andou para lá, andou para cá. Diz: Gade, vai lá e responde para Deus o seguinte: eu quero cair nas mãos de Deus, mas nas mãos dos homens eu não quero cair, porque muitas são as misericórdias do Senhor. Ele entendia. Quando ele estava fugindo de Absalão, ele chega num determinado lugar da jornada. Diz que um homem da tribo de Benjamim, defensor e partidário de Saul, chamado Simei, diz que aquele homem, irmãos, a Bíblia diz que aquele homem fazia poeira, jogava pedra em Davi, nos soldados, amaldiçoava Davi, chamava Davi de homem de sangue, e dizia: hoje o Senhor vai devolver o reino que você usurpou, Deus vai devolver todo para a casa de Saul de novo. Irmãos, e esse homem foi chateando os soldados, até que daqui a pouco os seguranças de Davi, homens matadores, vira para Davi e diz o seguinte: Davi, chega, seu filho tomou o trono, nós estamos aqui cansados nesse deserto, com fome, com sede, numa angústia dessa, num dia de derrota desse, e vem esse incircunciso. Dá ordem, rei, eu vou atravessar aqui, e eu só vou dar uma espadada, e eu vou arrancar a cabeça dele fora do pescoço, e acabou. Davi disse: não, deixa ele. Davi diz: o meu filho, que saiu de mim, que é o meu sangue, saiu das minhas entranhas, está lá hoje em Jerusalém, tentando tomar o trono de mim, quanto mais esse miserável. Deixa ele. Se o Senhor mandou ele me amaldiçoar, que ele me amaldiçoe. Mas tem uma coisa, eu confio que o meu Deus vai transformar a maldição desse homem em bênção na minha vida. Aleluia. Ele conhecia a misericórdia de Deus. Como é que eu tenho certeza que Davi foi perdoado por Deus e liberado pela graça e perdão de Deus para seguir em frente, irmãos? Deixando as marcas trágicas de seu pecado para trás. É que lá no finalzinho, quando está chegando os dias de Davi partir para a eternidade, Davi já está velho, e Davi agora diz: eu vou ainda fazer um grande feito.
eu vou ainda, antes de morrer, eu vou construir o grande templo do Senhor. Aí o profeta vai lá e diz que é para ele construir. Só que quando o profeta sai, é por isso que eu falo para você, esse negócio de profeta, você tem que ter cuidado. Porque Davi, ele conta para o profeta o plano dele. O profeta, me parece que Natã, ele diz, pode construir, é de Deus. Só que quando ele sai, Deus disse, volta lá, eu não mandei você falar para Davi construir templo nenhum, igreja nenhuma. Volta lá e diz para ele que ele não pode construir o templo. Porque ele é homem de sangue, homem que matou muita gente em batalhas, então ele não pode. Fala para ele que ele não vai construir, mas o filho dele, a descendência dele, o DNA dele, vai construir o templo para mim, glória a Deus. Profeta, ele tem que ser submisso a Deus, não é a vontade dele. Aí aquele homem volta e diz, Davi, Deus disse que não, você não vai construir o templo não. Eu fico olhando para Davi, porque se fosse nós, irmãos, hoje, com essa mesquinhez que nós temos, a gente quer fazer uma coisa e alguém não deixa. Aí a gente diz, como não deixou eu fazer, eu vou orar para dar errado. Eu quero que dê tudo errado. Aí alguém diz, você vai ofertar para aquele projeto? Vou não, porque eu queria fazer, o pastor não deixou eu fazer. Então agora é fulano que vai fazer, eu vou ficar aqui só para ver a queda, eu vou ficar aqui de camarote. Mas Davi não. Davi é um homem resolvido com o seu passado, Davi é um homem perdoado por Deus, Davi não está nem preocupado com o que vão falar dele. Quando Deus diz, você não vai construir o templo, Davi não ficou lá no canto, irmão, de biquinho. Deus, o Senhor disse que eu era o homem segundo o coração. Não, tá bom. Davi disse, eu não vou construir, mas eu vou participar, porque eu vou dar oferta para construir esse templo bem. Eu não vou construir, mas o meu DNA vai. Em cada passo e decisão que Salomão tomar, eu estarei lá, porque Salomão é a minha descendência e ele dá seguimento ao meu ministério, glória a Deus. Ele entendia as coisas, irmão. Você sabe por que a gente peca, irmãos, muito e fala muita bobagem? É porque nós não paramos para compreender as coisas de Deus, a forma que Deus trabalha, a forma que Deus age. Se nós compreendêssemos o agir de Deus, nós falaríamos menos e pecaríamos menos. Mas a gente não sabe, aí a gente fala tanta bobagem, a gente fala tanta abobrinha verde. Salomão está no trono. É o descendente de Davi, a promessa de Deus. Salomão peca. Salomão pecou, Salomão encheu Jerusalém de mulher. Toda mulher bonita que ele via, ele trazia para Jerusalém. Criou um harém de mulheres. Mais mulherengo ainda que Davi. Playboy. Né? Encheu Jerusalém de mulher bonita, princesa. Ele fazia alianças de casamento com outros reinos, trazia essas princesas e colocava tudo lá, sob o seu sustento, sua guarda. Na minha opinião, eu penso que Salomão era um homem muito bonito, tipo eu. Quando Salomão pecou, Deus mandou um profeta lá. Eu não perdi o foco da mensagem não, eu estou nela, você vai entender agora. Quando Salomão pecou, o profeta vai lá e diz, Salomão, Deus vai dividir o reino de Israel. Você pecou, você não andou nos caminhos de Davi seu pai. Deus vai dividir o reino, só que tem uma coisa, Deus não vai dividir agora. Olha, irmão, olha os propósitos de Deus. É o que eu falei para você agora há pouco. Eu e você pecamos muito porque não entendemos o agir e nem os propósitos de Deus e falamos demais. Deus poderia dividir o reino nos dias de Salomão ou não poderia? Deus poderia dividir o reino no dia que Davi pecou com Batseba ou não poderia? Poderia, mas não era plano de Deus. Deus agora disse, Salomão, Deus vai dividir o reino.
Salomão fica triste e diz: não, mas não preocupa não. Não vai ser agora não. Vai ser na sua descendência. A sua descendência, o seu filho, é que vai pagar essa conta aí. Salomão morre. Roboão é o rei. Aí você já sabe. Roboão desprezou o conselho dos anciãos e seguiu o conselho dos jovens da sua época, e o reino se dividiu. Reino do norte, reino do sul. Reino do sul ficou com a casa de Davi. Reino do norte ficou com Jeroboão, filho de Nebate. Mas o ponto que eu quero colocar para você não é a divisão do reino. O ponto que eu quero colocar para você é que quando o profeta foi levar a mensagem para Salomão, o Senhor disse uma coisa que marca muito o texto. Você tem que ler a Bíblia e olhar os detalhes. O profeta vai dizer o seguinte: Deus vai dividir o reino nos dias do seu filho, mas por amor a Davi, Deus vai deixar uma parte do reino com a casa de Davi. Davi já tinha pecado. Davi já tinha se deitado com Batseba. Mas Davi já tinha confessado o seu pecado. Davi já tinha escrito o Salmo 51. Davi já tinha orado dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo, meu Deus. Eu quero senti-lo como eu senti aquele dia lá na casa do meu pai. Lá quando eu fui ungido rei. Lá quando Deus mudou, quando o Senhor mudou a minha história. Então, irmãos, Davi, ele foi completamente perdoado por Deus. Escute isso aqui. Deus não ficou martirizando Davi a vida toda, não. E você vai observar que depois disso, não há no relacionamento de Davi com Deus, nenhum momento lá no íntimo de Davi, bloqueios ou dúvidas de que Deus o perdoou, mesmo sabendo da gravidade do seu pecado. O pecado de Davi foi grave. Por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque há pessoas na igreja que estão presas ao seu passado. O passado delas já passou, já acertou suas contas, já confessou o seu pecado, já virou a página, já pagou as consequências, mas elas não conseguem se livrar desse fardo. E elas não conseguem ser vencedoras mais, porque toda vez que ela vai dar um passo, o diabo fala na mente dela: você não pode, você pecou, você já fez isso. É por isso que o título dessa série é Perdoados para Vencer. Davi não ficou preso ao seu passado. Davi não ficou lamentando o tempo todo: por que eu me encontrei com Batseba? Por que eu matei Urias? Por que eu escondi o meu pecado? Por que meu filho Absalão morreu por causa de mim? Por que meu filho Amon morreu por causa de mim? Por que minha filha, uma das princesas, foi abusada sexualmente dentro da minha casa? Não, Davi, ele esquece todo aquele passado triste, porque aquilo não vai mais resolver a sua vida. E agora, irmãos, Davi, ele vai concluir os seus dias dando instruções para Salomão. Olha o equilíbrio desse homem, olha o quanto ele estava seguro. Quando os dias vão findando, rebeliões estão acontecendo. Adonias, que era um dos filhos de Davi, tentou usurpar o trono, as coisas estão acontecendo. Davi já em um leito, mas ele ainda tem a autoridade de Deus na vida.
Ele chama Natã, ele chama Batseba no quarto, ele dá instruções e diz: olha, eu vou partir, mas o rei que Deus tem para Israel é Salomão. Vocês peguem Salomão, faça ele montar na minha mula, aquela mula especial do rei, e vocês levem ele, e lá vocês façam um culto, e vocês o unjam, e vocês o proclamem o rei de Israel. Ele poderia se achar indigno disso, né? Mas não. Aí depois disso ele chama Salomão e diz: olha, meu filho, eu estou indo embora. Você vai dar seguimento ao meu ministério, ao meu reino, o reino de Israel. Seja homem, meu filho. Seja homem, ou seja, seja homem de Deus. Haja de conformidade aos princípios de Deus. Davi tinha moral para falar isso? Tinha. Ele foi perdoado. O que nós pensamos é que por causa de um pecado, que Deus nos perdoou, nós não podemos mais falar de determinados assuntos. Precisamos ficar escondendo. Davi, ele oferta os utensílios para o templo, todo aquele tempo de guerra, prata, ouro, cobre, ferro, madeiras e até pedras, Davi tinha para a construção do templo que Deus não permitiu ele construir, mas ele diz: eu não vou construir, mas eu vou ofertar, porque eu fui liberado por Deus para vencer. Glória a Deus. Você tem que entender essas coisas, irmão. Você precisa jogar a carga do passado para trás. Você precisa avançar. Você precisa liberar o perdão. Você precisa deixar essa carga desse casamento que não deu certo. Você precisa deixar essa carga desse problema que aconteceu na sua casa, ou que está acontecendo. Você precisa se livrar disso e entender que se você está na presença de Deus, você já foi perdoado por Deus e acabou. Glória a Deus. Tem muito crente doente, cabisbaixo. O diabo conseguiu inculcar neles um espírito de derrota. Eu não posso ser obreiro, eu não posso ser obreira, eu não posso expulsar o demônio, porque se eu for expulsar o demônio vai contar o meu passado, e daí? Você não tem nada a ver com demônio, a sua aliança não é com demônio, a sua aliança é com Deus. Você é que conhece o seu Deus, o Deus que te perdoou, o Deus que está com você, o Deus que te deu uma segunda oportunidade, o Deus que te deu uma segunda chance, o Deus que te capacitou com o seu espírito. Glória a Deus. Davi, eu achei interessante que, estudando a biografia de Davi, eu descobri que Davi já tinha a planta do templo. Foi Davi que deu a planta do templo. Não foram os engenheiros de Salomão que desenharam aquele bonito templo. Davi deu a planta do templo. Davi, eu penso que ele fala: Salomão, vai lá na escrivaninha tal. Lá tem um modelo do templo que eu queria construir. Ele não vai construir, mas o seu filho vai construir. O seu sonho vai ser realizado, porque Deus perdoa e libera para vencer. Pastor, onde o senhor achou isso? Na Bíblia. Na Bíblia, vai ler que você vai achar também. Começa a ler lá a história de Davi em 1 Crônicas, capítulo 22, vai até o 29 que você vai descobrir tudo isso que eu estou falando para você. Davi dá a planta do templo, mas Davi não só dá a planta do templo. Davi, ele organizou os turnos e as funções dos levitas que iriam trabalhar no templo. Olha a alegria desse homem perdoado por Deus. Davi, foi ele que organizou os turnos que os sacerdotes iriam prestar trabalho no templo de Salomão.
Foi Davi que organizou os cantores. Foi Davi que organizou os porteiros. Naquela época já tinha porteiro, irmão, de igreja. Isso é coisa de Deus, não é coisa do diabo, não. Já tinha porteiro. O pessoal tem um ditado aí, né? Porteiro morreu pisado. Não. Porteiro é de Deus. Deixa os porteiros quietos. Né? Então ele organizou os turnos dos porteiros. E Davi ainda organizou todos os serviços pertinentes àquele templo que ainda estava por construir. Glória a Deus, aleluia. Aí Davi morre, não viu nada disso, mas um dia seu filho sobe ao trono. Seu filho naquela época estava cheio do Espírito de Deus. Seu filho vai andando na medida da graça de Deus. Seu filho constrói o templo. Seu filho coloca os porteiros lá. Seu filho organiza o sacerdote lá conforme todo o turno que Davi tinha deixado. Seu filho presta um culto a Deus. Seu filho inaugura aquela casa. E a Bíblia diz que a glória de Deus desceu sobre aquele lugar, de forma que os sacerdotes que estavam ministrando naquela casa, eles não podiam estar em pé, eles ficavam curvados, tamanha era a glória de Deus naquele lugar, aleluia. Por quê? Deus perdoou Davi. Pastor, Deus me perdoou do meu pecado? Se você o confessou de todo o seu coração, perdoou. Se você pediu perdão às pessoas que talvez precisavam pedir, aliançou com ela, Deus perdoou. Eu quero terminar essa mensagem levando você a uma reflexão nessa noite. E eu vou colocar 3 pontos só aqui e eu termino para orar por você. O meu perdão, irmão, e o teu perdão, ele já foi conquistado lá na cruz do Calvário. Agora, não depende mais do Senhor, não depende mais de Cristo, Ele já te perdoou. Mas o que Ele pode fazer se você não se perdoa? E muitas pessoas que não estão sendo felizes, porque estão presas ao passado. Estão preocupadas porque desfizeram uma família, formaram outra. Muitos problemas aconteceram, mágoas, mas já foram perdoadas. Já pagou o que tinha que pagar. Agora é olhar para frente. Nós já fomos perdoados, irmãos, quando o Senhor Jesus, Ele deu o último suspiro lá na cruz do Calvário, dizendo para o Pai: está consumado. Que o Espírito Santo de Deus faça você entender o que eu estou pregando nessa noite e possa limpar a sua alma nessa noite, limpar o seu coração nessa noite, limpar a sua mente nessa noite. Nós já fomos perdoados. Nós fizemos uma aliança com Cristo. Nós agora somos novas criaturas. Aquilo que nós fizemos no passado, nós não vamos fazer mais no presente, porque agora nós estamos aliançados com Cristo. O que nós não podemos agora é voltar àquela velha passada, àquelas mesmas práticas que nós vivíamos. Nos mantemos agora fiéis a Deus. Mas eu quero lembrar você de novo. Nós só somos perdoados quando nós requeremos o perdão. Ou seja, o perdão só pode acontecer mediante uma confissão. Como que Deus vai perdoar se eu nunca confessei? Se eu nunca falei: Deus, eu estou confessando aqui esse pecado. Porque Davi não ficou colocando culpa em ninguém não, irmãos.
Porque tem gente que peca, me desculpem ser realista nessa noite, eu não quero ofender ninguém. Tem gente que peca e fica colocando culpa na igreja, colocando culpa no pastor, nos obreiros, no líder de não sei da onde. Ah, eu era um crente muito bom, mas me feriram lá e agora eu estou aqui nessa sarjeta. Negativo. Davi, ele assume o seu pecado. Ele chega para Deus e diz: tem misericórdia de mim. O que Davi diz aqui no texto? Ele diz assim, ó: porque eu conheço as minhas transgressões. Davi não chegou: ó Deus, eu vim aqui, Senhor, justificar o meu pecado, porque Batseba errou. Ela não devia estar tomando banho de biquíni. Uma mulher bonita daquela, eu sou de carne, Deus. Não. Davi não foi por essas vias dos subterfúgios. Você sabe por que as pessoas estão doentes, emocionalmente, espiritual? Porque além de pecar, elas vão pelas vias dos subterfúgios. Culpa a igreja. Ah, eu pequei porque eu não tinha uma boa esposa. Nada. Pecou porque não presta. Ah, eu pequei porque minha esposa era isso, minha esposa era aquilo, papapá. Eu chegava em casa, todo dia se sente o rei da cocada preta. Ah, eu pequei porque a igreja onde eu estava não tinha amor, não me acolheu. Não, não é nada disso, irmãos. Vamos parar de churumela. A gente peca porque a nossa natureza é carnal. Ela puxa a gente para o pecado, é um imã. Tem um imã. Mas aí, quando é a hora da gente fazer o que tem que ser feito, a gente não faz. A gente não quer ser sincero com Deus. Davi foi sincero. Por isso ele está resolvido com Deus. Ele disse: Senhor, foi eu que pequei, o pecado está aqui dentro de mim, fiz o que era mal, matei Urias, fiz um monte de baboseira. Se você ler o Salmo 51, é mais ou menos isso que eu estou dizendo que ele fala. Eu pequei, eu caí na esparrela, Deus. Eu fui lá na lama igual um porco. Mas tem uma coisa. Eu não vou sair da tua presença. Eu não vou sair da igreja. Eu não vou deixar de ser crente. Eu não vou deixar de servir. Eu pequei, estou aqui em pecado e quero que o Senhor resolva a minha situação, porque eu não vou sair. Para onde é que eu vou? Aí ele diz: e tem mais. O Senhor pode tirar tudo que o Senhor quiser. Tira reino, tira fama, tira soldado, tira glória, tira as mulheres, tira o que o Senhor quiser. Só não retires de mim o teu Espírito, Deus, porque sem Ele eu não posso viver. Você está entendendo a diferença de pecar, confessar e ser perdoado, assumir a culpa, irmãos? Tem muita gente em pecado, mas não é porque Deus não quer perdoar, é porque elas estão buscando subterfúgios, e enquanto buscar subterfúgio, não tem como Deus perdoar. Mas quando a pessoa assumir a culpa, chegar diante de Deus, confessar o pecado, Deus a perdoará de todo o coração, aleluia. Pronto, simples assim. Mas aí a gente encontra as pessoas: por que você saiu da igreja? É porque na igreja que eu estava, irmão, era difícil, papapá, conta uma história. Não, né? Então, primeiro ponto, nós já fomos perdoados por Deus. Segundo ponto, para a gente concluir. Agora, já que a nossa dívida foi paga, irmãos, a oração do Pai Nosso fala o quê? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tem crente que chega para Deus e diz: Senhor, eu venho aqui e peço perdão do meu pecado. Aí o irmão chega dele e diz: irmão, eu cometi uma falha com você, me perdoa. Ele diz: irmão, eu vou te perdoar. Vou te perdoar porque é bíblico perdoar. Você sabe que é bíblico perdoar. E o outro coitado está lá humilhado: sei, irmão, mas eu vim pedir perdão. Mas você sabe que você errou comigo? Sei, irmão, pois é, eu vou te perdoar, mas você continua errado. Que perdão miserável é esse?
que não libera a pessoa para ser feliz. Que perdão miserável é esse que ainda tem que ficar ligado ao outro? Perdoou, meu irmão? Acabou. Pode até cometer outra coisa, mas aquela lá já acabou. Mas tem irmão que é assim, o outro perdoa ele, aí comete outra ofensa. Ele falou, pois é, irmão, lá no ano de 1600, naquele dia, naquela tarde de domingo ensolarada, né? Você lembra, né? Que você cometeu isso e eu te perdoei. Agora nós estamos no ano 2021, irmão. 421 anos depois, você vem e me comete a mesma coisa, irmão. Você não tem vergonha na cara, não. Irmãos, essa coisa de perdão é muito séria. Porque não é fácil perdoar, não. A gente é muito cheio de razão, de direitos, né? E principalmente nessa sociedade moderna que nós estamos vivendo. Tem muito direito, pouco dever, né? Todo mundo tem direito, é o direito do alto, é o direito do baixo, é o direito da bonita, é o direito da mais linda, né? É o direito do homem, é o direito da mulher, é o direito do jovem, é o direito da moça, é o direito do rapaz, é o direito do adolescente, é o direito da criança, é o direito do idoso, é o direito do negro, é o direito do branco, é o direito do índio, é o direito da dona de casa, é o direito do homem do campo, é o direito do homem da cidade, é o direito do estudante, é o direito do funcionário, é o direito do membro, é o direito do pastor. Vivemos em uma sociedade que esbanja direito, mas que não cumpre os seus deveres. Essa é a verdade. Meu Deus, vou parar. Você ainda está angustiado? Seu pecado está fazendo você passar a noite sem dormir? Você está tentando fugir da realidade, das consequências disso? Você está buscando subterfúgios no afã de encobrir a voz da sua consciência, que todo dia fala para você, quando você acorda e quando você deita, que você precisa se acertar com Deus? Aqui eu trago uma palavra para você. Ainda há tempo para você. Enquanto há vida, há esperança. Só não tem esperança depois que acaba a vida. Basta você que está nessa situação, estou falando agora de uma situação, pessoas que não dormem de noite, angustiado, tentando fugir da realidade, buscando subterfúgios. Lembra que eu falei de subterfúgios? Culpa a esposa, culpa os filhos. Eu não sou um bom crente por causa dessa mulher, essa mulher me ajuda, meu filho adolescente não ajuda. É nada, é nada. Quem quer ser crente, vai ser crente independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer tribulação, de filho, de marido. Quem quer ser crente, vai ser crente. Quem quer servir a Deus, vai servir a Deus independente de circunstâncias A, B, C, D, E, F, G e aí por diante. Eu não vou ser crente porque tem muito escândalo na igreja. Então você tem que morrer e ir para o céu, que lá não tem escândalo não, lá só tem santo. Aqui na terra só tem gente pecador, sujo, mentiroso, escandaloso, é o que tem aqui. Eu não vou ser crente porque tem muito pastor que está dando escândalo. Você está olhando para a vida de pastor ou você está olhando para a vida de Cristo? Porque se você ficar olhando para pastor desmantelado, fica o pastor desmantelado que não vai para o céu, e fica você também que fica olhando para a vida dele. Eu não vou ser crente porque a internet está cheia de escândalo. Se você ficar olhando para escândalo, e você olhar para a Bíblia, é desde o início que tem escândalo. Ou você acha que o pecado de Adão e Eva não foi um escândalo? Ou você acha que Abraão mentir não foi um escândalo? Ou você acha que Jacó enganar não foi um escândalo? Ou você acha que Davi pecar não foi um escândalo? Ou você acha que Pedro negar Jesus não foi um escândalo? Pedro tinha que ter se disciplinado da igreja, porque ele negou o pastor dele. Mas não, ele foi perdoado. Ele falou, eu não conheço esse pastor Jesus, eu nunca vi esse cara em lugar nenhum, eu não conheço esse farsante, esse fascista, né? Porque hoje tudo é fascista.
Mas não. Então nessa noite, meu irmão, eu fiz essa rodeio todinho. Andei lá na história de Davi e cheguei aqui em Palmas. Só para você entender que o perdão está ao seu alcance. Que o perdão está ao meu alcance. Agora a gente tem que saber a forma de apropriar dele. Querer. Saber como que ele se executa na nossa vida. Para ser feliz. Porque tem crente, irmão, que tem tudo para ser feliz e não é. Irmão, existe uma sociedade para ter uma estrutura melhor do que essa nossa hoje, irmão? Hoje eu estava conversando com um amigo meu lá em São Félix do Xingu, pastor Manuel Félix. São Félix do Xingu, no Pará. Olha quantos mil quilômetros nós estamos de São Félix do Xingu. Ele na fazenda dele, conversando comigo pelo WhatsApp, usando o que? A internet. Lá na fazenda dele. Aí ele, pastor, vem aqui me visitar. Eu falei, o dia que Jesus me der uma Hilux, eu vou aí. Né? Aí ele, não precisa de Hilux não. As estradas aqui tá boa, pode vir no seu carro mesmo e tal, conversando com ele. Aí ele falou uma coisa interessante. Ele falou, pastor, nós estamos vivendo uma época em que aqui, ele falou, aqui na minha fazenda, ele está lá dentro do mato. Ele falou, aqui na minha fazenda tem internet. Os quartos, pastor, são com ar-condicionado. Eu já fiquei até animado. Aí ele foi e postou uma foto da mesa de comida, irmão. E eu fiquei mais animado ainda. Lá no mato. Antigamente, as pessoas que moravam lá no sertão, tinham que mandar um recado. Era não sei quantos mil dias para falar para o compadre Zé, para avisar para a compadre Maria, que vai vender o boi, e que a hora que vender vai pagar o armazém, é do tempo do armazém ainda, né? E vai pagar a feira, e era assim. Agora hoje não. Nós somos uma sociedade que temos tudo, estamos dentro de uma casa boa, ar-condicionado, internet boa, água boa, gelada para beber, entra dentro do carro, liga o ar-condicionado, vida boa, vida da melhor que tem, não sabe desfrutar. A gente já acorda azedo, mal-humorado, com vontade de bater e de apanhar também, né? Parece que dormiu, foi no mato. E a gente dorme tão bem, come bem, bebe Coca-Cola a hora que quer, toma sorvete, né? Não sei se vocês ainda estão tomando sorvete. Toma sorvete e tal, vida boa, mas a gente só vive reclamando. Ai, essa vida, ai que vida, parecendo aquele filme lá, né, do Maranhão, ai que vida. Nós precisamos desfrutar, porque Deus já nos perdoou. É o sinal que é a hora de acabar, né? Convido você a se colocar de pé. Eu quero pedir para você nessa noite, eu estou falando sério. Se tiver algum irmão aqui agora, escute isso aqui, isso é um recado de Deus. Se tiver algum irmão aqui agora, que você está carregando sentimento de culpa, sendo que você já confessou o seu pecado, já acertou sua vida com Deus, ainda está carregando esse sentimento de culpa. Quero pedir você para hoje, em nome de Jesus, você liberar esse sentimento de culpa, liberar sua alma para ser feliz hoje, em nome de Jesus. Você vai... Glória a Deus. Você vai fazer isso hoje, você merece ser feliz. Ou você quer ir até o dia final da sua vida, até na hora de morrer desse jeito? Perdão. Engraçado que hoje, à tarde, eu conversava com a pastora exatamente sobre essa questão do perdão. E ela falava algo muito interessante sobre perdão. Perdoar as pessoas, independente se elas vão mudar ou não, se vão melhorar ou não. Isso não é problema nosso. Perdoar, acabou. Porque nós não podemos perder a nossa salvação por causa dos outros. Porque se a gente ficar nessa, irmãos, alimentando mágoa dos outros, ódio, rancor, vai que ele pode ser que não vá para o céu e vai que Deus o livre também, a gente pode não ir. Liberar perdão.
Abençoar. A Bíblia não diz que é para orar e abençoar os nossos inimigos, irmão? Mas nós vivemos um evangelho hoje tão mesquinho que as pessoas fazem campanha para derrotar os outros. Tem uns profetas de cova aí que Deus me livre. É uma tal de uma oração contrária que eu não sei onde é que de acha arrumaram isso. Aí, irmão, não bota a mão na minha cabeça. Não, porque eu tenho medo da oração contrária. Sai para lá. A tal de uma oração contrária. Eu não entendo isso. Eu nasci na Assembleia de Deus, nunca vi isso. Libera o teu perdão. Perdoa. Vai ser feliz. Deixa quem quiser ficar aí, emburrado, ranzinza, falando mal de você. Irmão, se eu fosse preocupar com isso, eu não era nem pastor mais. Um dia a irmã foi falar para mim: o senhor não tem nem cara de pastor. Isso não é problema dela, isso é problema meu com Deus. Deus que me chamou. E pronto, e acabou. Eu não preciso estar dando resposta a ninguém. Você não precisa estar debatendo, dando resposta para ninguém. Eu sou crente, eu sou espiritual, eu sou de fogo. Quando eu boto meu joelho no chão, eu e Deus é uma elétrica. Eu falo aqui, Deus já responde lá. Não precisa. Deus te conhece. Deus conhece a sua história. Maravilhoso Deus. Perdoados para vencer, meu Deus. É inadmissível, meu Deus, muitos cristãos estarem na igreja, serem bons crentes, dando fruto, dizimando, ofertando, cantando, pregando, mas não conseguem, meu Deus, sair, meu Deus, do estágio em que estão, avançar, porque quando vão avançar, dar um passo adiante, o inimigo tem jogado uma seta, um balde de água fria e dito: você não pode, daí você não pode dar mais nenhum passo, porque tem apresentado uma dívida que não existe, um pecado que não existe mais, uma culpa que não existe mais, meu Deus, porque já foi perdoado mediante o sangue de Jesus derramado lá na cruz do Calvário. Aleluia! O inimigo não pode me acusar das minhas transgressões passadas. O inimigo não pode acusar esse teu filho das transgressões passadas, confessadas e perdoadas, meu Deus, porque os nossos pecados, que eram negros, meu Deus, eles se tornaram brancos, mais brancos que a pura lã, meu Deus, lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, e a vitória é nossa pelo sangue do teu filho Jesus. Eu profetizo a vitória sobre a vida dessa igreja nesta noite, sobre a minha vida nesta noite, sobre a minha família nesta noite, sobre a vida dos teus filhos nesta noite. O perdão do Senhor, a graça do Senhor descendo nesta noite, meu Deus, destruindo todo o fardo da culpa e do pecado na alma, sarando as feridas, meu Deus, do passado, apegadas na alma nesta noite, pelo poder do Espírito Santo, meu Deus. Assim nós oramos, Pai, e cremos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre, e todos dizem amém.